Conversas aleatórias, caos, destruição, música e política. Esse é o Projeto Piloto. Fala pessoal, eu sou Renan Chiaradia do Projeto Piloto e hoje eu vou estar com Aslan Bogado, que é assistente social, músico, professor, funcionário público, esquerdista e corintiano. Tudo bem com você, Aslan? Fala, Renan, tudo bem? Tudo ótimo, tudo na paz. Aslan, de músico para músico, eu gostaria de saber de você como que tem sido trabalhar com música nesse cenário que a gente tem vivenciando durante todo esse período de 2018, mais ou menos, até hoje, dado a pandemia. Como que você está fazendo e como você está lidando com isso? Na verdade, foi nesse período que eu retomei a minha proximidade com a música, né? Depois de alguns anos parado. E não foi o cenário ideal, né? Afinal de contas, construir música, né, requer proximidade com as pessoas. E a distância é algo que complica muito, né? Traz muitas implicações. É muito difícil você construir música sem olhar no olho da pessoa, sem conversar, sem estar junto, né? Esse é um lado muito negativo. Um lado positivo é que todas essas possibilidades tecnológicas, né, nos ajudam nos fazem nos adaptar, né, à distância, né? Falando propriamente da pandemia, né? Então, quem estava em casa naquela época teve que aprender a lidar com os recursos, né? Com softwares, né? Eu aprendi muita coisa. Então, para mim, a pandemia foi um período de grande aprendizado, né? Do ponto de vista da música. E agora que as coisas estão, né, teoricamente voltando ao normal, a gente pode retomar o contato, né, com os amigos, com os colegas, né, de projetos. E aí a gente volta para a realidade, né, mais instrumentalizados. Eu acho que esse é um ponto bacana. Bacana, Aslan. Pontuando a questão tecnológica que você falou aí, que realmente foi um avanço, a gente teve que começar a mexer com as questões tecnológicas, quem não mexia, quem já mexia teve que aperfeiçoar, mas o que você falaria em relação ao nosso cenário, assim, de cultura mesmo, de fomentação à cultura? Porque foi deixado bastante de lado. Então, assim, quem tinha recurso conseguiu acesso, mas quem não tinha recurso não conseguiu acesso. E a maior parte, a gente sabe que a maior parte dos músicos são músicos menores, não são os que estão, vamos dizer assim, no mainstream, na mídia e tudo mais, são que precisam de um fomento de cultura, de suporte do governo. O que você falaria em relação a essa questão? Legal, acho que você apontou uma questão e você trouxe uma reflexão, né, com soluções, né? Realmente, né, quem tem recursos consegue produzir, consegue manusear, consegue criar, consegue publicar, né? Quem não tem recursos não consegue. A tecnologia é legal, né? Ela possibilita você hoje, com poucos recursos também, levar para frente o seu material, né? Então a gente vê no Instagram, no Facebook, TikTok, né? Várias pessoas ali com celular, um violãozinho, e muitas pessoas atingindo grandes públicos, né? Essa é uma forma que as pessoas que têm poucos recursos muitas vezes conseguem apresentar o seu trabalho, né? Mas é isso, a gente precisa de fomento, né? Existem programas interessantes, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, alguns CELs têm estúdios, né? E nesses estúdios os músicos, os artistas da comunidade podem ir até o CEL e fazer suas produções. Isso é muito legal, né? Existem leis aí, existem portarias, né, do governo federal, estadual, municipal que distribuem recursos, né, para que possam ser gravados, né, discos e etc. Então existem algumas possibilidades, né, mas o que a gente precisa mesmo é que as pessoas tenham renda, né, as pessoas tenham oportunidades para poder comprar seus instrumentos, para poder comprar equipamentos
equipamentos, né, de gravação, mesmo que caseiros, né, porque isso não é barato. Eu acredito que quando nós tivermos distribuição de renda, a gente vai ter um boom, né, uma explosão de cultura, de música, né, como acontece nos países de primeiro mundo, né. Todo músico lá tem condição de ter um home studio, né, e você vê muita coisa dos Estados Unidos, dos países europeus, né. Aqui a gente está numa perspectiva muito restrita, né. Mas a gente está em São Paulo, né? E a gente tem, de certa forma, esse privilégio, igual você falou, de ter algum fomento ou alguma estrutura melhor para a questão cultural. Mas se a gente for pensar a nível país, a gente não tem nem Ministério da Cultura, né? Talvez isso também pese muito no todo o processo cultural. Bem, Aslan, muito obrigado por você ter participado. Agradeço demais. E pode deixar suas considerações aí. Valeu, mano. É isso aí, cara. Foi um prazer fazer esse bate-papo com você. É isso, a gente está em São Paulo, que é um território rico, né? Apesar da desigualdade. Mas com potencialidades, né? Com possibilidades. A gente sabe que outros municípios não têm, né? Então, eu acredito que a galera que quer produzir precisa se virar, né? E muitas vezes o smartphone ele ajuda. E as redes sociais amplificam, né? É um cenário desafiador, mas no nosso país existem inúmeras possibilidades culturais, muita gente talentosa, muita galera na periferia aí que precisa aparecer, né? E a gente precisa lutar aí para que todos possam ter acesso. Cara, um grande abraço e foi um prazer estar aqui com você. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente. Esse é um podcast de produção independente feito por Renan Queradia para o curso de podcast ministrado por Leone Pepe. Até mais, pessoal!